Hoje a gente tem uma convidada super especial para estrear a semana. Obrigada. A Clara, ela é psicóloga, psicanalista, e passa a bola 100% para você. Sei que preparou um material muito especial para a gente. Muito obrigada. Queria agradecer mais uma vez o convite, né? Como a Jojo já adiantou aí, eu sou psicóloga e psicanalista, faço mestrado também em psicologia e tenho pesquisado a respeito de diversos temas e utilizo muito as redes sociais para promover reflexões e conscientizações, né, com relação à saúde mental. Então, um pouco das reflexões que eu vou trazer hoje, eu já estou trazendo, né, no meu Instagram tem um tempo, algumas dessas reflexões com relação ao contexto atual do real, né, do coronavírus, do isolamento social, né, da paralisação econômica e tudo que esse momento tem nos convocado. Né? Primeira coisa que eu queria falar é que eu não estou aqui para passar uma fórmula mágica, né, com relação à saúde mental. Não estou aqui para fazer um passo a passo, um beabá de como ter saúde mental ou de como sentir bem-estar. Né, porque isso sempre depende da particularidade, da singularidade de cada um. Né? Não existem regras. Então, a primeira pontuação importante que eu queria deixar é essa. E pontuar, né, que, na verdade, a ideia de bem-estar também é uma ideia que tem certas questões aí a se pensar. Porque o mal-estar, ele é inerente ao ser humano. Né? Freud já escreveu no livro dele Mal-Estar da Civilização, né, sobre o mal-estar da civilização. Ou seja, para a gente conviver em sociedade, a gente tem que abrir mão de certas satisfações, de certos prazeres. Então, assim, não dá para todo mundo fazer o que bem entender, né? Senão a sociedade seria um caos. Então, a gente tem certas leis sociais, leis civilizatórias, leis da cultura, né, a seguir, e isso já nos convoca um certo mal-estar. Né? Mas é claro que esse mal-estar tem momentos que ele se intensifica. E um dos momentos que ele se intensifica é o momento que a gente está vivendo agora, né? Que é o momento que a gente dá de cara com o real. Né? O que é o real? O real são essas situações que nos colocam de cara com os imprevistos, com o indefinido, né? Com aquilo que foge do nosso controle. Então, o coronavírus e tudo que nessa quarentena tem nos convocado é algo que aqui ninguém planejou, né? Simplesmente aconteceu e a gente está tendo que se readaptar frente às mudanças, né, que estão ocorrendo no mundo. Então, não é a gente se chocar com o real, né, se paralisar diante dele, tentar mudá-lo, porque isso é impossível. Né? É a gente aprender a lidar com ele, né? O que a gente pode fazer diante dele, ou seja, saber fazer diante do real. A vida inteira nós seremos surpreendidos com momentos que fogem, né, do nosso controle, que a gente vai ser pego por esses imprevistos. E normalmente, quando isso acontece, nós somos invadidos por muita angústia, né? E essa angústia que nos coloca de frente com o nosso próprio real, né? Com a nossa verdade, que é de que somos seres faltosos, né? A gente não dá conta de tudo, nós temos nossos vazios, os nossos buracos, as nossas questões, a gente tem uma falta inerente. Na psicanálise a gente até fala que nós somos falta a ser, né? Que tem uma falta ali que faz parte de nós. Então a angústia nos remete também um pouco a essa falta, a esse vazio, a esse buraco, a esse mal-estar. E muitas vezes ela nos provoca sentimentos, né, que obviamente cada um vai poder nomear da forma que quiser, mas nos deixa inquieto, nos causa muita ansiedade, né? Pode nos paralisar, pode nos tirar noites de sono, trazer muitos pesadelos, até converter certos sintomas em nosso corpo, porque a saúde mental e a saúde física, elas estão interligadas, não tem como totalmente separar isso. Então, o nosso corpo também responde às nossas questões emocionais, vamos dizer assim.
Então, assim, cada um vai nomear a angústia como quiser. Mas a angústia, esse sentimento que a gente tem, ele nos remete a uma angústia fundamental, né? Que é de que nós somos seres desamparados. Eu até elaborei isso um pouco num vídeo que eu fiz explicando sobre o vazio, né? Que é exatamente isso. Porque a partir do momento que a gente nasce, a gente depende do outro para sobreviver. A gente depende do cuidado do outro. Diferente aí de muitos animais, né, que já nascem mais independentes. Então a gente tem um trauma fundamental, a gente é marcado aí por esse desamparo que nada vai amparar, né? Tem uma coisa ali que é desamparada ad eterno, né? Que não tem como mudar isso. Como eu falei, é lógico que tem momentos que isso se intensifica, mas que nós somos seres desamparados por natureza, né? Então, nós temos que lidar com esse desamparo. Muitas vezes a gente quer encontrar firmeza nas nossas escolhas, na nossa vida, mas escorre em nossas mãos, né? Tem um mal-estar aí com relação a isso, porque não tem como ter garantia de tudo na vida. E muitas vezes a angústia, ela nos paralisa, e é muito importante que a gente fale sobre ela, que a gente dê nome a ela e que a gente localize os nossos desejos, porque o desejo é aquilo que vai nos colocar em movimento na nossa história. Então, o melhor remédio para a angústia é o desejo, né? O que te faz querer continuar caminhando, né? É por aí que a gente vai conseguindo localizar os nossos desejos. Mas o mundo de hoje é um mundo que tenta, né, o mundo capitalista, ele tenta o tempo todo encobrir a nossa falta, né? Oferecendo aí coisas para a gente tampar o nosso buraco, com, né, compras, consumo, com tecnologia, rede social, com comida, com álcool, drogas, né? Até com séries inacabáveis que a gente fica aí assistindo. Então, assim, a gente fica, né, nessa ordem de não querer saber e não querer lidar com as nossas faltas, com os nossos vazios, sempre buscando preencher isso. Só que a falta, como eu falei, ela é inerente a nós, ela aparece. Então, independente do que você fizer, do que você planejar, vai ter um furo, vai ter uma falha, vai ter algo que você não deu conta e a falta vai aparecer. Só que o mundo vai te estimular a querer tampar ela de novo. Então você acaba entrando num ciclo sem fim, né? Um ciclo sem fim de tamponamento, de buraco, de vazio, de falta, né? Tô usando aí certos termos mais acessíveis, mas na psicanálise a gente utiliza mais o termo falta mesmo. Então tem todas as questões também que o mundo de hoje é um mundo que nós, né, enquanto sujeitos desse mundo contemporâneo, a gente podemos até dizer que a gente está despreparado para lidar com as nossas faltas. E o momento de agora é um momento que nos coloca de frente com a falta. Acho que voltou. Opa. Estão me ouvindo? Voltou, perfeito. Sim, acho que a gente travou na parte nós, como cidadãos desse mundo contemporâneo. Isso. Então, nós, enquanto cidadãos desse mundo, né, a gente fica muito despreparado para lidar com a nossa falta, né? E é um mundo, esse momento, na verdade, que a gente está vivendo, do real do coronavírus, da quarentena, de tudo isso que tem acontecido, ele nos coloca de frente também com a falta de convívio social, com a falta de rotina, com a falta até de trabalho ou de recursos financeiros para algumas pessoas. Então, nos coloca de cara aí com o acaso e com muitas faltas que, né, escancaram nesse momento. E como eu falei, né, a falta ela é inerente a nós. Então, é muito importante a gente aprender a lidar com ela, né? E o nosso desejo, ele vem da falta. Ou seja, a gente só deseja porque algo está faltando.
Então a falta, ela também tem um lugar na nossa vida, na nossa história, né? E o desejo é aquilo que nos coloca em movimento na nossa história, como eu já pontuei. Então é muito importante também a gente conseguir localizar os nossos desejos, desprender um pouco dessas demandas do outro, dessas demandas sociais, dessas demandas da cultura, da sociedade, entendendo aí o nosso lugar, né? O lugar do nosso desejo, que é um lugar singular, né? Que vai depender aí de cada um, de cada caso. Então, na vida, a gente tem que aprender a lidar com as frustrações, com os imprevistos. Tem até uma frase de uma psicanalista que chama Anna Sui, que eu gosto muito, que ela falou assim: ter saúde mental não é sobre criar expectativas, é sobre poder se frustrar e continuar, e encontrar modos de continuar de novo e mais uma vez. Ou seja, né, dentro de tudo isso que está acontecendo, dentro das frustrações possíveis que cada um está se deparando agora, como você pode fazer para continuar caminhando, para continuar desejando? E essa resposta, obviamente, vai ser singular, não existe uma resposta pronta para isso, vai depender das possibilidades e da realidade de cada um. Então, não há garantias, né? Não há garantia de amor, não há garantia nas relações, não há garantia de sucesso, não há garantia de sonhos, né? Garantia daquilo que a gente planeja. Nunca se tem garantias de nada, né? A gente planeja, a gente vive, a gente deseja, mas a gente não tem garantias de que esse nosso desejo, esse nosso sonho vai se realizar. Então a gente tem que aceitar e abraçar os imprevistos e construir as nossas próprias soluções, né? O que é construir sua própria solução? É você se perguntar o que você pode fazer diante disso, né? E como eu falei, essa resposta vai ser individual, vai ser particular, dependendo da história de cada um. Então é você encontrar as suas próprias soluções, né? E enfatizando aí que encontrar soluções, saber se reinventar, não é encontrar soluções perfeitas também, porque isso é impossível, não tem como a gente dar conta de tudo, né? Como eu estou pontuando aqui, nós somos seres da falta, tem um furo, não tem como tudo dar conta, né? Isso é ilusório. Então, você encontrar as soluções palpáveis, né, e possíveis dentro da sua história, dentro da sua realidade. E se você está frustrado agora, né, se diante dessa paralisação toda que nós estamos vivendo, né, dessas questões também com relação à saúde mundial, né, é um momento que parou o mundo inteiro. Imagina aí o tanto de gente que está tendo, né, que se readaptar a esse momento. Então, se quem está frustrado agora, né, teve um sonho, um desejo ou alguma coisa frustrada nesse momento, encontre modos de continuar caminhando, igual, né, retomando aí a frase que eu pontuei. Sustente o seu desejo, né, apesar das dificuldades, apesar das frustrações, continue colocando ele em movimento, apesar de tanta paralisação. Eu acho que é isso importante, você pensar como continuar colocando em movimento a sua história, né, e os seus desejos. Então, pontuando que o nosso imaginário do que é a realidade, né, os planos que a gente faz para a vida, é muito diferente do que a realidade de fato é. Não estou falando aqui que vocês não vão alcançar os sonhos de vocês ou o desejo de vocês, mas que o caminho até lá é impossível ser igual ao caminho que você planejou, né? Então, assim, sempre a gente vai ser convocado a se readaptar e a se reinventar diante do que a vida, né, do que o real nos convoca, né, o que aparece aí pra gente. E essas convocações atuais, né, a gente pensar aí nessa vulnerabilidade, nesse isolamento social, tem até muitas pessoas sofrendo, né, pessoas que estão sozinhas nessa quarentena, passando por várias questões aí de solidão também.
é importante entender que foi um acaso, né? Algo que fugiu do planejamento de qualquer um. Né? O que você pode pensar é como se fazer presente sem estar presente fisicamente, né? Como reinventar também os laços sociais. Hoje a gente tem aí os recursos tecnológicos que podem nos amparar nesse momento. Entender que vai ser um momento difícil, não estou falando que vai ser fácil, né? Mas é a gente ir aprendendo a lidar um dia de cada vez, e nos reinventando dentro daquilo que é possível e entendendo também que é um momento que vai passar, né? Por mais que tenha algo aí do indefinido, né? De quanto tempo vai durar, né? Não vai durar eternamente também, vai passar. Então é aprender a suportar também essa angústia, esse mal-estar momentâneo, esse isolamento, tentando reinventar não só no trabalho, né? Não só os hábitos, a rotina, como também as próprias relações, os próprios laços sociais, fazendo dentro daquilo que é possível, né? Então esse momento ele nos coloca mais do que nunca para questionar as possíveis garantias, né? Não há garantia de saúde, não há garantia econômica, não há garantia de trabalho, não há garantia de bem-estar. Mas espera aí, isso nunca houve, né? A gente nunca teve garantia de nada. Só que, né, parece que isso ressalta mais ainda e nos coloca de cara com o acaso e com esse real, né? Então, é lógico que tem muitas questões sociais aí importantes que a gente deve pensar, né? Como eu falei, é uma coisa que impactou o mundo inteiro. Então, é muito importante também a gente refletir o que a gente pode fazer também para o outro nesse momento, né? Como que a gente pode ajudar? Mas voltando a falar, né? Que isso depende de cada um, do que é possível para você, dentro da sua realidade, ajudar agora, né? As questões sociais, né? Como abraçar isso? Então, não há regras, as respostas sempre vão ser singulares. Até dando um exemplo aí com relação ao isolamento social, né? Tem uma ética da humanidade aí que a gente, né, pra gente seguir esse isolamento social. Mas se você pensar em certas realidades, por exemplo, de pessoas muito carentes, né, até pensando aí na questão da favela, não é todo mundo que consegue ou que pode, né, se isolar socialmente, porque depende do dinheiro de todo dia para comprar o alimento daquele dia, senão fica sem comer, ou porque, né, sempre usa o banheiro da casa do vizinho, porque não tem banheiro na sua casa, né, ou porque sempre vai comer na casa do vizinho, porque na sua casa não tem comida, ou até porque se alguma pessoa ficou doente, né, ou com vírus, ou com alguma outra coisa, não consegue isolar, porque todo mundo fica junto no mesmo cômodo. Então, assim, né, não tem como todo mundo responder a uma questão mundial, independente da grandeza que ela tenha, da mesma forma, né? Isso sempre vai depender da realidade de cada um, do que é possível dentro né, da singularidade de cada caso. Então é muito importante entender isso, né, que não existem regras. Existe uma ética, como eu pontuei, né, de como agir nesse momento. Mas como você vai lidar com isso, as soluções que você vai encontrar, isso vai ser particular. Então é importante dar tempo ao tempo, dar tempo a si mesmo, dar tempo ao outro, né? E dar tempo até para a sua própria dificuldade de dar tempo às coisas, né? Porque a paciência, ela também tem seus limites, né? Então, você também dar tempo para as suas reinvenções e vivendo um dia de cada vez. Importante, né? Quando eu falo assim de se reinventar e tudo isso, eu não estou falando que reinventar, como eu pontuei, é encontrar soluções perfeitas, não é ser super produtivo também, né? Como eu falei, não tem como tudo fazer, nós somos seres da falta, tem muita coisa aí que a gente não vai dar conta. Então, né, tem que tomar cuidado também com as autoexigências, porque elas também podem ser massacrantes e podem mais nos paralisar do que a nos ajudar a colocar em movimento
as nossas questões. Importante pontuar aí, com esse momento, né, de isolamento, as pessoas estão muito conectadas pelas redes sociais. E ficar vendo ali o outro que conseguiu malhar todo dia, conseguiu fazer dieta, conseguiu, né, cumprir todas as suas metas, tá de home office, e ficar assim, meu Deus, eu não tô conseguindo, o que tá acontecendo comigo? Eu, né, tô muito angustiada, eu tô muito paralisada. Gente, o que tem na rede social, né? A rede social é um espetáculo onde cada um sobe ali no palco e faz um show da sua própria vida, né? A pessoa tá postando ali o dia que ela tá sendo produtiva, mas o dia que ela não tá, as dificuldades dela, ela não tá mostrando isso, né? A maioria. Tem gente que mostra, mas a maioria não mostra. Então é entender assim que é impossível dar conta de tudo, e se tem alguém aí tentando construir uma imagem de que está dando conta de tudo, né, reflita, entenda que essa imagem ela é ilusória e não se aliene nessa imagem, né? Se preocupe também com o que você vai se alimentar nesse momento. E alimentar, obviamente, eu estou falando no sentido metafórico, né? O que você vai consumir nesse momento. Evitando aí essas comparações, que são comparações até, assim, injustas, né? Porque eu comparando com o que não é real, com um fragmento ali da vida de uma pessoa. Então, assim, ter ciência que também, né, essa superprodução, ela pode, essa exigência disso, ela pode mais nos paralisar do que ajudar. Mas também não tô falando aqui para você gozar da preguiça, né? É lógico que tem que encontrar um equilíbrio, cada um encontrar o seu equilíbrio. Porque o excesso, né, ele é mortífero. As overdoses de qualquer coisa, né, é algo que nos paralisa, que nos coloca em ciclos ali de repetição. Então é muito importante cada um encontrar o seu próprio equilíbrio. Voltando a dizer que não existe um equilíbrio ideal, universal. Isso vai depender do que você dá conta de sustentar, né, por exemplo, né, questão de produtividade. Tem gente que consegue ser produtivo mais tempo, tem gente que precisa de certos intervalos, enfim, né, não existe regra de como ser produtivo, né, depende de tudo, né, de muitas coisas aí que esbarram na sua história também. Então é importante, né, se reinventar, repetindo, enfatizando o que eu falei, recomeçar também as suas coisas, né, sustentando aí os seus desejos, ser produtivo dentro daquilo que é possível, também saber desfrutar do tempo livre, né, dos seus hobbies, dos seus lazeres, também saber entregar pro acaso o que é do acaso, o que foge do seu controle, né, entender que é impossível dar conta de tudo, entender aí as suas limitações, é muito importante, né, aceitar, abraçar essa falta, que faz parte da vida, né. Então, o recado que eu mais ou menos queria passar para vocês é uma reflexão, convidar vocês, na verdade, para refletirem junto comigo. E se caso você esteja se sentindo extremamente angustiado, você se sentindo, né, angustiado aí da ordem do insuportável, você também pode procurar ajuda. Estou vendo aí muitos movimentos de psicólogos oferecendo atendimento online nesse momento. Muitos também que estão respondendo às causas sociais e oferecendo aí soluções solidárias também para quem, né, não tem condição de arcar agora com um tratamento na saúde mental. Então, assim, existem opções, né? Se você está sentindo que você precisa, se você deseja, procure ajuda. Até porque a nossa angústia, por mais que esse momento seja um momento universal, como a angústia vai ser despertada em cada um vai ser diferente e provavelmente vai reconectar com momentos aí da sua história, né? De outros traumas que você viveu, de coisas que te marcaram na sua história, de outras angústias que você sentiu. Então, assim, vai ter coisas aí para elaborar também com relação à sua história, né? Então, é muito importante elaborar, falar, utilizar a palavra, né, o recurso simbólico da linguagem, que é extremamente importante também para cada um poder também pensar nisso, né? Com o que eu me encontro
quando eu me encontro com os imprevistos, quando eu me encontro com o acaso, quando eu me encontro com o indefinido, né, com o real. Com o que eu me encontro quando eu encontro com tudo isso? E essa resposta vai ser singular. Então, muitas vezes é preciso também de uma escuta individualizada para a história de cada um. Então, é isso, né, que eu queria pontuar, que é importante desacelerar também nesse momento, desconectar um pouco, olhar para dentro e viver um dia de cada vez. Essa reflexão que eu queria deixar, espero que vocês possam continuar refletindo cada um ali dentro da singularidade da sua história. E agora eu queria, né, abrir para as perguntas, tentar responder aí o que vocês quiserem perguntar, só enfatizando aí que não tem como eu tudo responder e eu não tenho resposta para tudo, né? Lembrando aí da falta, né? Que também muita coisa aí vai depender de cada caso, mas eu vou tentar responder para provocar talvez mais reflexões.